Prosseguimos. O jogador de futebol ao serviço do Porcelana do Kwanza Norte, Zezão, foi assassinado por indivíduos até aqui não identificados. O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de março, quando José Francisco Gomes, vulgo Zezão, e um amigo também baleado no terreno, reagiram a um assalto no bairro da Sapu, província de Luanda, tal como nos conta a seguir o repórter André Nzage. Eu senti muita dor. Eu estou a sentir dor, eu estou muito lesada. Meu marido me deixou. Eu 5 filhos. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu não trabalho. Mas é que me sustenta. Mas a escola para os filhos, comida eu sei. Ai, tirando a vida dos eu não sei onde é que eu vou parar. Eu não sei. Eu não sei onde é que eu vou parar, eu não sei. Eu não sei. O disparo foi aqui no abdômen. Passa por outro companheiro, rompe dessa parte e depois vai atingir ele que estava por trás. E a munição já não sai. Quer dizer que os tiros soaram mais que o tiro que ele fazia para fazer o golo, para dar o passe. É o único filho que teve uma missão de coragem, estudar e jogar. Foi um jogador de grandes referências. Foi um jogador que marcou muito na sua simplicidade, no seu caráter. No ponto de vista desportivo, foi um atleta com muita qualidade. E na altura eu o considerava como um dos melhores médios alas aqui deste país. Uma vida pela frente e muitos sonhos por realizar. Metas e propósitos que foram interrompidos de forma prematura. José Francisco Gomes, ou simplesmente Zezão, como era conhecido nas lides de futebol, morreu vítima de disparo de arma de fogo. O caso ocorreu na madrugada do dia 29 de março, no bairro da Sapu, município de Belas. Segundo informações, tudo aconteceu quando o atleta regressava de um convívio na companhia de alguns amigos. Pelo caminho, foi abordado por um grupo de jovens armados que exigiam a viatura que dirigia. Segundo testemunhas, Zezão terá reagido à ação dos miliantes. O atleta morreu minutos depois da abordagem, ao ser atingido por um disparo no abdômen. Ele ia saindo num convívio com um amigo, mais 2 moças. E isso foi por volta das 2 horas, né, quase 3 horas. Ia um caminho em direção à casa das moças, né, no regresso do convívio. E olha aí onde aconteceu o sucedido. Aconteceu na rua, né, onde as moças residem. A ação dos miliantes chamou a atenção de alguns moradores da zona, despertados pelos disparos e o grito de socorro das vítimas. Eu escuto o tiro, bambas, assim que escutei o tiro, logo acordo, saio por fora, subo por cima, espreito, vejo um carro aí por cima parado. Então depois, de repente, vejo as meninas aqui, as minhas inquilinas moradoras nesse quarto fora. Aí elas abateram no portão, socorro, socorro. Mas pronto, eu me hesitei, porque a noite era tão escura, eu não podia também sair, porque só estava vendo movimento de jovens, e tal. Calei-me. Sim, depois, aguardei um instante e tal. Desço de cima do meu prédio, venho para aqui esse portão, apago as luzes. No demônio, vejo a arrancada do carro, passa, com uma velocidade. Pronto, depois vejo as meninas a virem a chorar, socorro, socorro. Abro o portão, eles dizem, foi baleado o amigo que estávamos a andar.
O bairro é conhecido pela onda de assaltos. Segundo os moradores, as ações criminosas são frequentes, sobretudo na calada da noite. Isso é constantemente. Esse bairro é complicado, é meio escuro e depois. Isso começa às vezes a partir das 19 horas que já não conseguimos andar. É tão isolado e é muito escuro e não temos iluminação nas ruas. A viatura em que seguia foi levada pelos milhantes, que até o momento encontram-se em parte incerta. O mesmo disparo atingiu um amigo do atleta, que foi socorrido de imediato e encontra-se a receber assistência numa das unidades sanitárias da capital. O atleta vivia com a família nesta casa, localizada no bairro da Sapu. A sua morte caiu como que um balde de água fria para os seus parentes, que acreditam que o atleta foi vítima de uma ação combinada pelos amigos. Esse mesmo foi uma combina. Ele estava sempre atrás mesmo, seduziu. Esse é combina do carro. Eu acredito que ele foi o mentor disso, não é? Porque 2 horas da manhã, as pessoas que vivem naquela rua confirmam que nunca frequentou aquela rua. As moças é conhecido desse tal amigo que levou. A polícia está a investigar o caso e trabalha para encontrar os presumíveis autores do crime. No último adeus, colegas e familiares renderam homenagem ao atleta. Zezão foi destacado como uma pessoa humilde e de trato fácil. Rapaz humilde, trabalhador, dedicado com objetivos e sonhos. Foi uma pessoa querida, amiga, de falso contato. E deixa muita coisa, né, desejar, né? Que a justiça se faça, né? Vamos ter o Zezão sempre nos nossos corações. A sua estreia no mundo do futebol começou no ano de 1995. Com apenas 13 anos de idade, começou a dar os primeiros passos na escola de formação FESA. Naquela altura, Zezão era tido como um jogador de referência no clube que militava. Foi na mesma equipa, hoje Santos Futebol Clube, que o jogador começou a ganhar notabilidade. O atleta teve passagem em equipas como o Progresso do Sambizanga e o Dumante Futebol Clube. Zezão estava a serviço do Porcelana do Kwanza Norte, onde assumia uma posição polivalente. Zezão morreu aos 29 anos de idade. Acabam-se os desejos e os sonhos de um atleta que se esperava dar maior contributo no futebol nacional. Pois é, mais um caso de crime e desta vez a envolver um personagem do futebol nacional, Superintendente José António Bernardo. A polícia tem já algum paradeiro ou alguma pista em relação ao paradeiro dos presumíveis autores? Muito obrigado. A dizer aqui que efetivamente mal a polícia tomou conhecimento deste caso, elaborou o competente processo e está a efetuar investigações com vista a trazer os seus autores à justiça. Todavia, tratando-se de um caso que está sob investigação, acho que devemos limitar um bocadito as considerações para que, sob pena de prejudicarmos a própria investigação. Há um conjunto de pistas a ser seguidas e, todavia, estão a merecer o seu devido tratamento. Exato. Muito obrigado, Superintendente. Pergunto agora ao jurista, doutor, o roubo ou tentativa de roubo seguido de morte dá quanto tempo de cadeia?
Primeiro, vamos fazer a seguinte qualificação. Esse é um roubo que concorre com o crime de homicídio. Está previsto no artigo 433 do Código Penal, se a memória não me atraiçoa, e a moldura penal traçada para este tipo legal vai de 20 a 24 anos de cadeia. Exato, 20 a 24 anos de cadeia. Certo. É de resto um dado que prova que o crime de facto não vale a pena. Não vale a pena e pelas consequências que acarreta, né? Como podemos ver através das imagens, é um crime que choca a sociedade. Um jovem se foi, filhos ficaram sem pais, Exato. Uma mulher que perdeu o seu amado, enfim. Exato. Há aí um conjunto de fenômenos sociais que devem ser vistos. Exato. Fenómenos sociais estes que, de alguma forma, serão aqui esclarecidos pelo doutor Alain Panzo. Doutor, começa, de alguma forma, a ficar inseguro circular em determinados horários na capital do país. Que saídas o doutor quer avançar para que, de alguma forma, se poupem vidas humanas e que seja, de facto, reposta à segurança pública, sobretudo na capital do país? Numa tentativa de debelar a situação, de resolver o problema do crime, poderá passar primeiro numa investigação, entendermos que tipo de delinquente nós temos, não é? E depois quais são as causas que realmente concorrem para a delinquência, conhecermos primeiro a situação e depois podemos, na realidade, efetivamente agir. Agora, é importante salientar que existem algumas perspectivas que nós podemos utilizar no sentido de debelarmos a situação. Primeiro, devemos olhar pela família, que é importante olharmos para a família como um agente de socializador primário e, por outro lado, nós devemos olhar se também em parte do Executivo, no sentido de políticas para a família, olhar também para a situação do bairro, tal como vimos na peça, o bairro está sem iluminação, portanto, cria-se aí um ambiente natural para o crime. É importante olharmos para essa situação. Quer dizer que este não é só o papel da polícia, estar no encalço. Exatamente, não é. Portanto, envolve todos, o envolvimento de todos. Da polícia, exatamente. O que eu acho é que tenho registrado nos bairros, a população conhece exatamente quem é o delinquente e muitas das vezes o que tem faltado é a ligação entre os serviços de investigação e a população. Essa confiança também deve existir, estreitamente de relações. Tocou aqui no ponto da questão de iluminação. De facto, não obstante das ruas estarem escuras, isto também contribui de alguma forma para o sucesso do crime. Exatamente, porque nós falamos aí de condições naturais. Portanto, nós virmos aí, se nós deixarmos uma porta aberta, uma casa abandonada, alguém claramente que é um lugar que com maior facilidade a pessoa vem e depois vai cometer o crime. Exatamente. Esperar também aqui a não resistência. É sempre bom, sempre que formos abordados por um delinquente, ainda que esteja desarmado, como nós não sabemos até que ponto ele se pode armar, não resistir. E um dos fatores que levou a que o Zezão fosse atingido, no caso, tal como a peça retratou, foi a resistência ao assalto. Exatamente. Superintendente, como é que as pessoas devem participar através de denúncias para que, de alguma forma, ajudem a identificar estes presumíveis autores? Ok, muito obrigado. E os cidadãos podem, de forma anónima, telefonarem para o 113 e outros números que, efetivamente, a televisão de Angola tem passado no seu rodapé e, quiçá, pessoalmente, ir ao piquete do SIC e de outros departamentos municipais e fazer as denúncias. São bem-vindas.